A presidenta Dilma Rousseff tomou posse hoje em Brasília para o segundo mandato, o quarto do Partido dos Trabalhadores. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Com os poderes outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidenta e vice-presidente da República a excelentíssima senhora Dilma Rousseff e o excelentíssimo senhor Michel Temer. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, seu professor de História, e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dos presidentes do Brasil, e agora nós estamos no segundo mandato da presidente Dilma. Sim, o primeiro mandato dela foi marcado por uma série de medidas econômicas visando também a Copa do Mundo, que estaria realizada no Brasil e acabou sendo realizada no Brasil. Você já viu o vídeo, tá aqui, né? Agora nós vamos para o segundo mandato dela, certo? O que acontece? Desde o primeiro mandato, todo o percurso do governo do PT foi marcado por inúmeras crises políticas, crises de ordem ética, crises de corrupção. Não um, não dois, não três, mas inúmeras crises marcadas por atos de corrupção. A diretoria de serviços, que era o Renato Duque, foi indicado pelo José Dirceu. A diretoria de gás e energia, que era o Hildo Sauer, foi indicado pelo PT, ele era quadro do PT. A diretoria de exploração e produção foi indicado uma pessoa que era o presidente do diretório do PT de Nova Friburgo. Desculpa, é gás? A diretoria chama gás e... Gás e energia. Então, repetindo aqui. Diretoria de Engenharia e Serviços, Renato Duque, indicado pelo Zé Dirceu. PT. Diretoria de Gás e Energia, Hildo Sauer, indicado pelo PT. O Hildo Sauer ele era, na época que estava se preparando, Lula ganhou as eleições, e aí assumiu em janeiro. No período que ganha as eleições até em janeiro, o governo se reúne para preparar o modelo de governo, aquele negócio todo. E ele foi responsável, era um dos responsáveis que o Lula indicou para trabalhar na área de energia, Hildo Sauer. Ele era professor da USP, na área de energia. E ele estava tudo caminhando para ele ser o ministro de Minas e Energia. Renato Duque afirmou ao juiz Sérgio Moro que a propina arrecadada na diretoria de serviços da Petrobras era repassada ao PT. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores... Todos sabiam que isso ocorria. Começa no mensalão, isso vai desenrolando e novos casos vão acontecendo. E a população, então, naturalmente, começa a adquirir uma postura antipetista ainda maior. E ela disputa, então, com o candidato Aécio Neves. E a vitória é extremamente apertada. Dilma teve a maior vantagem no Nordeste, onde venceu em todos os estados. No Maranhão, a presidente conquistou o maior percentual de votos válidos em todo o país, 78,76%. No Norte, Dilma venceu com 56,54% dos votos. A petista ganhou no Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins. Já Aécio ficou na frente no Acre, em Roraima e em Rondônia. O tucano venceu em todos os estados do Sul, do Centro-Oeste e no Distrito Federal. Santa Catarina foi o estado com maior percentual de votação do tucano, 64,59%. Aécio venceu no Sudeste com 56,18% dos votos. Ele ganhou em São Paulo e no Espírito Santo. Já Dilma foi vitoriosa no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Ali você já vai começar a ouvir uns burburinhos em relação à urna eletrônica, foi fraudada. Por quê? Porque a margem foi muito apertada, dado ao descontentamento da população com o governo petista e com o governo da Dilma Rousseff, propriamente dito, né? Recapitulando, crise econômica, um governo que no final
do seu primeiro mandato segurou preços. O que é isso, professor? Aumentou a gasolina, o combustível, o dólar. O que ela fez? Não permitiu que o preço fosse repassado. O que acontece? Aumentou lá, tá mais caro, mas você continua pagando o mesmo preço. Final do primeiro governo, olha só, perto da eleição. Tá bom, entramos agora então, depois dessa vitória apertada, zum, gente na rua, protesto a favor do Aécio Neves, PT nunca mais, essa bola de neve tá crescendo e crescendo e crescendo a cada vez mais. O descontentamento, né, com as políticas do Partido dos Trabalhadores. Então, olha, é um governo desenvolvimentista que vai injetar muito dinheiro na indústria. Como que ele vai fazer isso? Através de isenção fiscal, né? Uma empresa para de pagar um imposto para favorecer que ela produza mais e o preço cai e as pessoas consigam comprar. Não sei se você percebe aqui um comentário entre parênteses. Isso é uma forma de manter a economia estável, saudável, de forma artificial, porque você está mexendo no preço. Por quê? Porque o dono da empresa não está pagando para produzir o mesmo que pagaria em condições normais. Quando você deixar de favorecê-lo, por assim dizer, esse preço vai ter que subir, ou então a empresa vai quebrar, né? Então são intervenções estatais que acabam artificialmente segurando o preço, né? Então aqui os juros ela joga lá para baixo, por quê? Porque os empréstimos são conseguidos de forma mais fácil, né? Empréstimo sendo conseguido de forma mais fácil, as empresas podem prosperar, o indivíduo que estava querendo ampliar os seus negócios consegue então ampliar, pagando menos pelo empréstimo, né? Se o empréstimo era 10% ao ano, começa a pagar 4%, 5%, você entendeu? A conta é essa, né? Então tem a inflação, o aumento de tributos que vem depois. Qual que é a consequência disso? Eu acabei de dizer. Se você represa o preço num primeiro momento, obviamente no segundo momento, quando isso ficaria inviável, porque ou você começa a lucrar para produzir, vou dar um exemplo aqui, tá? Pneus, ou você para de produzir pneus. E o que acontece? O governo não estava mais conseguindo segurar esse preço. Por exemplo, o governo chega numa empresa de pneus e fala assim, você paga quanto de imposto? Eu pago 10%. Pô, agora a partir de agora você paga 5% só, mas você não vai subir esses 5% que você subiria no valor. A empresa falou, ok. Só que se as coisas não melhoram, o que acontece? Amanhã não são 5%. Amanhã a inflação vai para 10%, por exemplo. Um exemplo, tá? E aí o governo vai ter que abrir mão de 10%, ele vai ter que abrir mão de todo o imposto. E se isso não for suficiente, ele vai ter que abrir mão de todo e ainda ajudar ainda. Fica inviável. Então chega um determinado momento que esse preço represado aqui, que não deixa ir, ele vai romper essa barreira. E o que acontece logo no começo do segundo mandato da Dilma é exatamente isso. Inflação. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas estão comprando mais sem que a produção aumente, é só uma questão de crédito. Outra questão, aqui os preços vão voltar a subir porque aquele preço represado, benefício do governo, não segura e depois tem que voltar. Tem que voltar porque ou o governo mantém esses benefícios ou o governo quebra. Então ele permite que a empresa volte a lucrar, certo? O governo fala, não vai dar mais para segurar essa bronca. A empresa fala, mas se você não vai segurar, eu vou segurar. Então a empresa repassa o preço. Gasolina 3% mais cara, diesel 5%. O reajuste dos combustíveis já está valendo nas refinarias do país. Preços represados, eles voltam. Eles vão voltar. Então, olha, vai somando a isso. Crise de corrupção, crise política, crise econômica, descontentamento da população crescendo. Agora, junta a isso, grupos de movimentos à direita surgindo com maior força no Brasil, aproveitando todo esse desgaste para tentar ascender ao poder, para tentar subir, para tentar chegar ao poder. Gente, aprendam uma coisa em história, aprendam uma coisa para a vida. Por isso que eu amo história. Não existe vácuo de poder. Se alguém está lá em primeiro e vai sair, não é que o primeiro lugar vai ficar, nossa, não, vai você primeiro, vai você primeiro. Não, tem sempre alguém querendo ficar em primeiro, está subindo, está chegando. Então sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Essa é a dinâmica. Não existe vácuo de poder.
certo? Então os preços represados voltam, né? E aqui também surge no programa, no governo da Dilma, isso faltou falar, que é o programa Mais Médicos, são os médicos cubanos, né? Que vêm para o Brasil. Geram inúmeras críticas. Então o programa Mais Médicos, ele foi bastante questionado por conta do regime cubano, as relações entre Brasil e Cuba e para quem iria esse dinheiro. E o argumento era que nós nunca tivemos problemas com material humano. De fato, nós nunca tivemos problema com material humano. Acontece que nem todos os médicos formados estão dispostos a ir em regiões longínquas do Brasil, né? E era o que acontecia. Então o governo resolveu pegar esses médicos cubanos e colocá-los nos rincões do Brasil, nos lugares escondidos, nos sertões, nas cidades de interior para trabalhar, né? Ele pagava um dinheiro para Cuba. Diversas críticas em relação a isso, né? Então, você imagine tudo isso juntando, né? Críticas do governo, dinheiro gasto na Copa do Mundo, crises de corrupção, escândalos de corrupção, canetadas para baixar o preço, inflação subindo, médicos vindo de Cuba, tudo isso num barril de pólvoras no colo do governo da dona Dilma, certo? E desde 2008, uma operação da Polícia Federal já vem se destacando, levantando questões relacionadas à lavagem de dinheiro através de órgãos públicos, especificamente da Petrobras, desde 2008. Que nome eu boto? O cara lava dinheiro, tem posto de gasolina. Lava Jato. Então, aqui os casos de corrupção explodem ao máximo, né? Tudo aquilo que estava por baixo do pano começa a aparecer através de delações premiadas, né? Em que os políticos, os indivíduos, os empresários, os donos de empreiteira vão para frente de um juiz, dão a sua delação dizendo: ah, sim, eu fiz, eu peguei e levei o dinheiro para fulano. Foi um montante que chegou a quanto esse montante? Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. E aí aparece uma lista da Odebrecht. O que é essa lista da Odebrecht aí? Dentro dessa lista, através de apelidinhos, tinha nome de diversos, dezenas, centenas de políticos que recebiam dinheiro da Odebrecht para fazer suas campanhas, para fazer o que quiserem, é dinheiro por baixo do pano, né? Em contrapartida, essas empreiteiras eram beneficiadas pelo governo. Então, era uma lavagem de dinheiro, uma mão lava a outra e eles dominavam tudo, né? A questão aqui era que todo esse dinheiro era direcionado aos partidos aliados ao PT e ao PT no poder para, de certa forma, campanha política, benfeitorias pessoais, para que eles continuassem no poder. E aí o que acontece com o cidadão brasileiro que já está pelas tampas com um monte de escândalos de corrupção? Vai pra rua. Nesse momento vão surgir MBL, movimento vem pra rua, e vão todos pra rua, e em março de 2015 começa a surgir um bafafá, um falatório com as pessoas na rua com faixa dizendo fora Dilma. Impeachment, pedindo impeachment, algo ainda começando a esquentar, mas a gente já sabe, se você já sabe, ela vai ser impeachmentada e as coisas começam a acontecer aqui, mas isso é um tema para a nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado, abraço, até a próxima, tchau. Eu estou saudando a mandioca.